A paz do Senhor, meus amados, tudo bem? Gostaria de falar um pouquinho com os irmãos a respeito de línguas estranhas. Existe ou não existe as línguas estranhas? Muitos usam Atos 2 para dizer que não existe línguas estranhas, que o que existe são o dom de falar idiomas diferentes. Concordo com os irmãos. Em Atos 2, o que nós temos ali são línguas idiomáticas. Nós vemos ali que inclusive falam, mas não são esses daí galileus, estão falando na nossa língua materna? Línguas idiomáticas. Portanto, se o irmão usar somente esse texto, não ter um conhecimento mais amplo, realmente ele vai achar que línguas estranhas não existem. Porém, se você for até 1 Coríntios capítulo 14, a palavra do Senhor diz assim, desde o verso 1: segue a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, porque o de falar em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Glórias a Deus. Aqui não está se tratando de línguas idiomáticas, porque línguas idiomáticas, alguns dentre os homens vão entender. Não é verdade? Se eu falar aqui em inglês, mesmo que muitos não entenderão, mas vai ter alguém que vai entender. Se eu falar em japonês, a mesma coisa. Em alemão, a mesma coisa. Porém, aqui fala que porque ninguém o entende. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E nós vemos ali, no mesmo capítulo, no seu versículo 10, fala: há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Aqui está falando que aqui no mundo há vários idiomas e todos têm significado, todos são compreendidos. Agora, no versículo 13 fala: por isso, o que fala em língua desconhecida, que ore também para que possa interpretar. O dom da interpretação é um outro dos dons espirituais. Meus amados, línguas estranhas, biblicamente, existem. Quer queira uns sim, quer queira outros não. É muito fácil você encontrar essa verdade nas Escrituras Sagradas. No capítulo 14, adverte em relação ao uso das línguas estranhas, quando diz ali no verso 28, no verso 28 fala que: mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Porque se não houver um intérprete, a pessoa que está do lado ouvindo você falar em línguas estranhas não vai entender nada, vai achar uma loucura. Por isso, é importante que, se não houver ninguém para interpretar, que você fale consigo mesmo, em oração. Fale em línguas estranhas, mas fale em oração, sem que as outras pessoas fiquem ali se confundindo. Meus amados, existe. As línguas estranhas existem, quer queira, quer não queira. É uma verdade bíblica. Muitos vão dizer que não, mas avaliem os textos bíblicos, não fiquem presos a Atos 2. Atos 2 é uma bênção, porém ali fala de línguas idiomáticas. Aqui, os dons de línguas tratado em 1 Coríntios 14 fala, portanto, da língua que nenhum homem entende. Portanto, não é um idioma. Aqui diz, inclusive, que fala em mistério. Portanto, meus amados, creia, acredite que línguas estranhas existem sim, por mais que muitos digam que não. Fique com Deus, que Deus te abençoe. E busque esse dom, busque também o dom de interpretação, para que não haja confusão. Amém? Fique com Deus, que Deus te abençoe.